aqui do canal Historinhas da Tia Jo, sejam bem-vindos. Hoje você está na segunda parte do quadro Livros e Autores. A primeira parte da contação da história já está disponível aqui no canal, que é A Menina dos Dedos Mágicos, a história que eu contei. E hoje é a entrevista com a autora do livro, que é a Lia Figas. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Aonde aparece a palavra inscreva-se, clique em cima, vai aparecer um sininho. Você clique também no sininho e acione todas as notificações. Historinhas da Tia Jo, eu quero que ele cresça. Eu quero que mais crianças tenham acesso a ele, porque é um trabalho literário, é um trabalho que é feito com segurança. As contações de histórias são infantis, são de livros infantis. E também tem as histórias que eu escrevo, que também são infantis para as crianças, mas para que o YouTube entenda que é um canal importante, é preciso que tenha inscritos, mais inscritos do que eu tenho aqui. Por isso, compartilhe com seus amigos para que eles também se inscrevam aqui no canal. Lembre de deixar um like se você gostou, tá? E se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Então, vamos para a entrevista? Lia, seja bem-vinda aqui no canal Historinhas da Tia Jo. Olá, meu nome é Lia Figas, sou professora de matemática, especialista em educação à distância e TICs na educação e também escritora. Sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou mãe também de um menino muito esperto chamado Pedro Figas. Lia, e como começou a sua carreira literária? Bom, a minha carreira como escritora começou no ano de 2018, quando eu resolvi lançar o meu primeiro livro, que eu tinha o intuito de ajudar a garotada, conforme eu falei, eu sou professora de matemática. Então, eu percebi que tinha várias necessidades, que os alunos tinham muito medo de perguntar, coisa e tal. E eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa. Eu comecei a reparar que os adolescentes, assim, em geral, pelo menos os meus alunos, eles não liam tanto. E eu pensei, eu quero fazer um livro para quem não gosta de ler e quer começar a ler. E foi assim que eu tive a ideia de lançar o meu primeiro livro e assim que eu comecei a escrever, né? Desde então, publico todos os anos um livro. E qual foi a sua inspiração para escrever a história A Menina dos Dedos Mágicos? A ideia de A Menina dos Dedos Mágicos surgiu através de um projeto, Dobrando Histórias, um projeto meu juntamente com o William Fraga. Em meio à pandemia, nós começamos a fazer lives, onde o William contava história e eu fazia dobradura. Como nós se reuníamos semanalmente para discutir como é que ia ser essas lives, a gente conversava muito, nessas nossas conversas surgiu então, quem sabe a gente lançar um livro com histórias e dobraduras. Então, neste momento surgiu A Menina dos Dedos Mágicos. A Lia também é autora de outros livros. E ela me enviou, além do livro A Menina dos Dedos Mágicos, o seu livro lançamento, O Segredo da Figueira. E também esse livro aqui, que daí é infanto-juvenil, que é Qual a disciplina mais importante na escola? Fale um pouco sobre os seus livros. Bom, além das Meninas dos Dedos Mágicos, também em 2021 agora foi lançado O Segredo da Figueira. Então, os dois livros, uma coleção infantil, né? A Menina dos Dedos Mágicos e O Segredo da Figueira. Não necessariamente precisa ler um para entender o outro, tanto faz. Só que os personagens são os mesmos, né? Sara, Lilo e No Segredo da Figueira tem o Dudu. Então, esses dois são os livros infantis que estão fazendo maior sucesso. Esse lançado em 2020 e esse no finalzinho, ali novembro de 2021, né? 2018, 2019, os meus dois livros foram para o público infanto-juvenil, ali a partir dos 11 anos. O Tenho Medo de Dizer Que Não Sei e o Qual a Disciplina Mais Importante na Escola. Ambos os livros são totalmente
didáticos, assim. Tem um monte de QR Code, tem história minha, reais, tem história da lenda do xadrez, tem atividade para fazer, ensina a fazer mágica, é bem interativo. Então, esses são os 4 livros publicados que eu tenho, além de alguma que eu faço parte de algumas coletâneas com alguns textos. Ah, Lia, e você tem mais projetos literários a caminho? Pois é, já tô aí com um projeto pronto, já tenho, né, alguns projetos não, né, já tenho um texto pronto para ser lançado nesse ano de 2022, né, um livro infantil, não é do Dobrando Histórias, mas tá para vir também mais um livro do Dobrando Histórias em 2022, não sei se isso vai acontecer, mas um lançamento certo que eu vou fazer, né, e esse livro que eu ainda o texto já está pronto, as ilustrações estão pré-prontas, mas ainda falta acertar uns detalhes ainda de como eu vou fazer para lançar esse livro, né? Como é que vai ser o lançamento, como é que vai ser pré-venda, né? A gente ainda está pensando ainda, mas por enquanto eu ainda não posso contar sobre a história porque ainda não negociei tudo ainda. E se as pessoas se interessarem em comprar os seus livros, aonde elas podem encontrar? Bom, para adquirir qualquer um dos meus livros, tenho me a dizer que não sei qual a disciplina, A Menina dos Dedos Mágicos, O Segredo da Figueira, vocês podem entrar em contato com as livrarias. Tem a livraria Padula, né? Tá aí no Mercado Livre, em vários lugares. Padula, a livraria Chico Xavier, ela fica em Canoas. A Padula é de Porto Alegre, mas vende para o Brasil todo. A livraria Chico Xavier de Canoas, mas também vende pela internet. A livraria Pandorga, que também é de Canoas, mas também vende para o Brasil todo. E também temos JC de Brito, lá de Salvador, que também tem a Menina dos Dedos Mágicos, O Segredo da Figueira. Mas também vocês podem comprar diretamente comigo, @liafigas, me chama no inbox, que daí comprando de mim tu tem aquela vantagem de vir autografado e com alguns mimos a mais, né? Então tá. Lia, você gostou de participar aqui do quadro Livros e Autores no canal Historinhas da Tia Jo? Queria agradecer muito as historinhas da Tia Jo por me convidar por esse quadro aqui. Eu adorei participar, adorei de todo o processo que foi feito, né, para falar da Menina dos Dedos Mágicos, né, a Tia Jo que fez, né, todas as dobraduras, depois fez aquela contação de histórias linda. Muito obrigado por todo esse trabalho que tu fez envolvendo o livro A Menina dos Dedos Mágicos. E muito gratidão por ter me convidado para estar aqui no seu canal. Lia, eu agradeço a tua participação aqui no canal Historinhas da Tia Jo. Foi uma honra eu contar a história A Menina dos Dedos Mágicos, conhecer os teus outros livros que você me enviou, O Segredo da Figueira, que é seu livro lançamento, esse que eu ainda estou lendo, que é Qual a Disciplina Mais Importante da Escola. Eu adorei todos os livros que você me enviou, viu? Adorei também poder, nessa contação de história do livro A Menina dos Dedos Mágicos, poder estar aprendendo a fazer dobraduras, né? Viu, pessoal? Eu ensinei cada dobradura que aparece aqui no livro. A Tia Jo ensinou a fazer passo a passo. Então, se você quer aprender as dobraduras que aparecem no livro A Menina dos Dedos Mágicos, já está disponível aqui no canal, viu? É muito interessante, acredito que para os professores poderem trabalhar esse livro aqui na sala de aula, uma super dica que eu vou dar a vocês, é o que o próprio livro traz de inspiração, né? Você tem aí uma semana para ensinar as crianças uma aula por dia, né? Para fazer cada dobradura. Depois você pode fazer a contação de história também, que é mais uma aula para você aplicar com os alunos. De repente você conta a história, depois faz as dobraduras com eles, viu? Aqui no canal eu tenho passo a passo ensinando para vocês como é que faz as dobraduras. Ou você faz com as crianças as dobraduras, uma aula por dia fazendo dobradura, é muito legal. É um projeto de aula muito legal.
E também você também pode fazer primeiras dobraduras com as crianças e depois quando você for contar a história, à medida que você for falando, contando e mostrando a história aqui, ó. Por exemplo, você vai começar a contar a história dizendo que a Sara colocou o barquinho na água. As crianças podem levantar o seu barquinho, mostrar o barquinho. Quando você falar que a Sara fez a dobradura, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando vocês falar que a Sara fez a outra dobradura, que ela fez a dobradura do cachorro. Aí as crianças levantam o cachorrinho delas, né? Elas vão junto com você interagindo, contando a história com você. Aí elas mostram também, quando você falar da dobradura do porquinho, elas mostram o porquinho que elas fizeram junto. Quando você falar do ratinho, elas mostram o ratinho que elas fizeram. Quando você falar da raposa, deixa eu achar a raposa. Quando você falar a parte da raposa, as crianças levantam a raposinha também. Fica algo criativo, interativo, as crianças vão interagindo com você, as crianças vão se divertir, vão ter os personagens ali das dobraduras para colar no caderno, para levar para casa, né? Você pode colocar num varalzinho, né? Pendurar, se for para creche, né? Pendurar no varalzinho. É muito legal. É um livro com uma história legal, uma história de amizade, né? A Menina dos Dedos Mágicos. E também que trabalha ali, você já consegue trabalhar as dobraduras. À medida que tu for trabalhando as dobraduras também, você vai trabalhando as formas geométricas, né? Porque você vai dobrar, você vai precisar de um quadrado para fazer, aí você vai ter que fazer um triângulo. Ali no vídeo, quando eu estou explicando a fazer as dobraduras, eu uso essa fala, né, das partes geométricas. Também dá trabalhar as partes geométricas, as básicas com as crianças, que é o quadrado, o triângulo, o retângulo, né? Então é muito interessante mesmo. Eu adorei tua participação, li aqui no canal. Agradeço de coração, viu? Muito obrigada, que você venha participar mais vezes aqui no canal Historinhas da Tia Jo, será bem-vinda, viu? Muito obrigada. Um beijo, Lia, para você e sua família. Um beijo para todos que estão assistindo. Tchau! Fiquem com Deus!